Boa noite, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos, ainda que distantes, mas juntos na mesma comunhão, no mesmo espírito, na mesma fé. Amém? Estamos iniciando mais um momento de adoração, de culto, de meditação na palavra do Senhor. E queremos fazer isso nesta noite, convidando você
junto conosco a fazer a leitura do Salmo 117, que é um salmo que nos convida a agradecer, a louvar e adorar ao Senhor. É um salmo bem curto, mas em poucas palavras o salmista nos inspira a adoração ao Senhor. Amém? Leiamos. Salmo 117 diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos irmãos, que o Senhor esteja ministrando ao seu corpo, ministrando a sua alma, ao seu espírito, renovando nesta noite para a glória do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. E agora, Senhor, ao iniciarmos esse momento de reflexão, de adoração, nós queremos também interceder, que seja também um momento de intercessão pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Pai, Senhor, que o Senhor esteja ministrando ao corpo de cada um, aqueles que estão com necessidades físicas, que estão enfermos, que o Senhor esteja nesta noite, nesse momento, os visitando, os tocando, os curando, os restaurando, os levantando, Senhor, para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem toda a autoridade sobre o nosso corpo. O Senhor ganhou na cruz, ó Deus, o direito sobre as nossas vidas, e nós temos, ó Deus, essa possibilidade de confiar e esperar no Senhor. Ó Pai, ministra agora, Senhor, ministra também, ó Deus, aos corações, àqueles que às vezes estão angustiados, que estão às vezes preocupados seja com a sua família, seja com o seu trabalho, suas finanças, ou qualquer outra preocupação que agora domine o coração do teu servo, da tua serva, esteja ministrando. Que a paz do Senhor o ajude a confiar, o oriente, o dirija, dá sabedoria ao teu servo, e que ele saiba o que deve fazer, o que não deve fazer. E se, ó Deus, às vezes é aquele momento de simplesmente esperar no Senhor, que o Senhor lhe dê confiança e a paz do Senhor. Pai, ministra também ao nosso espírito, Senhor, que possamos nessa noite nos alinharmos mais e mais com o Senhor, com a sua mente, com o seu espírito, para que sejamos abençoados, mas que também possamos ser bênção para aqueles que estão ao nosso derredor. Pai, nós agradecemos por esta oportunidade e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, vamos ter alguns louvores e dentro de instantes, então, voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rapha, meu Senhor, que
cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar teus presentes sem testar. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que nu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Boa noite mais uma vez, queridos irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler para esta meditação, para a meditação desta noite, se encontra no livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 até o 12. É a história da cura de um coxo paralítico, mas queremos nesta noite, através desse texto também, enfatizar que eu e você temos, pela graça de Deus, a possibilidade de sermos pessoas que recebem do Senhor a sua bênção e que também abençoam, através da graça do Senhor, aqueles que estão ao nosso derredor. Uma das frases mais belas e também mais propositais da Bíblia encontramos ali no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 2, quando o Senhor chama Abraão e lhe diz: olha, vai e sê tu uma bênção. E Abraão foi e se tornou uma bênção. Foi abençoado grandemente, mas também se tornou uma grande bênção para a sua família, para a sua geração e para toda a humanidade. Dele, pelo lado físico e humano, é que descende o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E, pela graça de Deus, Deus também nos chama para sermos também abençoados. Deus quer e gosta de nos abençoar, mas que, através de nós também, possamos abençoar aqueles que estão ao lado nosso, na caminhada da vida cristã, passando por nós ou nós passando por eles, que possamos também ser uma bênção. Amém?
Vamos ler o trecho então para nós meditarmos, Atos capítulo 3, do verso 1 ao 12. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ao coxo, a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez por esta oportunidade de estarmos na comunhão com os irmãos e rogamos a Deus que o mesmo Espírito do Senhor esteja ministrando as nossas vidas, esteja ministrando ao coração, à mente, à vida de cada um, seja física, Senhor, emocional, espiritual, e falando, Senhor, segundo a sua vontade, segundo a necessidade de cada um de nós, Pai. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Certa vez, quando Jesus também estava falando, expondo o seu evangelho, falando das coisas a respeito ao reino de Deus, lhe fizeram uma pergunta. Se encontra no Evangelho de João, lá no capítulo 6, 28, quando lhe perguntaram: Senhor, que faremos para executar as obras de Deus? Senhor, que faremos para executar as obras de Deus? Na nossa vida, todos nós, há um desejo, há uma vontade de nós sermos abençoados, estarmos em paz, de estarmos felizes num determinado sentido, estarmos completos, estarmos também não só satisfeitos conosco mesmo, mas também no sentido de queremos abençoar, queremos ajudar. Uma das perguntas que, quando perguntamos a algumas pessoas, qual o propósito que você tem na sua vida? O que você deseja da sua vida? Muitas vezes ouvimos essa resposta: olha, o meu desejo é ajudar os outros. Entendemos que é o desejo daquele coração, daquela pessoa, daquele irmão ou irmã, que ela quer ser uma bênção para as outras pessoas que estão ao nosso derredor. E esse é um desejo da maioria de nós, não só recebermos, mas podermos também contribuir. E quando Jesus estava fazendo essa explanação, lhe perguntaram: Jesus, o que faremos para fazer a vontade de Deus? O que faremos para fazer as obras de Deus? E é um interesse, é um desejo, nós também no dia de hoje, de descobrirmos isso. E muitas vezes não só um interesse, mas até uma preocupação: mas será que eu estou fazendo a obra do Senhor? Será que eu estou me dedicando como eu deveria? Há algum tempo atrás encontrei um irmão de uma outra igreja, mais conhecido nosso,
e ele tem uma funilaria muito bom na área que ele trabalha já há muitos anos, e ele frequenta a igreja central, e ele estava me dizendo assim, mas às vezes eu gostaria de me dedicar mais ao Senhor, e eu gosto de cantar, eu gostaria de participar mais do coral, às vezes não dá certo, e eu estou pensando em largar o meu emprego para me dedicar então às coisas de Deus. E eu, conversando com ele, eu falei, olha, é um bom propósito, mas pensa se é essa a direção que o Senhor quer, porque você pode estar sendo uma grande bênção no lugar onde você está. Você pode estar, de uma determinada maneira, cumprindo um ministério ali, tendo esse contato com tantas pessoas que não conhecem o Senhor, fazendo o seu trabalho bem feito, usando esse dom, esse talento que Deus também lhe havia concedido ou lhe concedeu de trabalhar bem com as mãos, trabalhar nesse ofício que você o faz. Então, o desejo é bom, é certo, mas reflita bem, né? Porque você está fazendo a obra de Deus, você está fazendo o trabalho do Senhor através da sua vida, com os seus dons e seus talentos. E participar da igreja, no coral ou em qualquer outra função, é também honroso, e devemos sempre querer colaborar, né, na casa do Senhor, na obra do Senhor desta maneira, mas nem sempre é o essencial, nem sempre é o chamado que Deus tem para nós. Muitas vezes Deus vai nos chamar e dizer, olha, volta para sua casa, como ele fez com aquela pessoa que ele expulsou vários demônios, a pessoa se converteu, né, aos pés de Jesus, aprendeu, e ele falou assim, Jesus, vou segui-lo. Jesus disse, sim, mas vai para sua casa e conta quão grandes coisas o Senhor fez. E diz o texto que ele voltou não só para sua casa, mas ele evangelizou ali 10 cidades ao redor da onde ele morava. Então, é importante a gente ter essa noção. Queremos fazer a obra do Senhor? Queremos. Como podemos fazer a obra do Senhor? Lá no livro de Miqueias, no Velho Testamento, tem uma frase interessante também, que Miqueias está trazendo algumas revelações do Senhor, e uma delas que ele traz lá no capítulo 6, no verso 8, é que ele diz assim, ele te mostrou o que é bom. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede, o que o Senhor exige de ti? Senão que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Algumas versões traz ame a fidelidade ou ame a bondade, uma outra versão. Uma outra ainda, né, traz ame a benignidade e viva humildemente com teu Deus. Em 3 pequenas frases, Miqueias, aliás, o próprio Deus, através de Miqueias, revelou o que ele queria com aquele povo. Muitas vezes achamos que temos que fazer os sacrifícios, temos que doar dinheiro à igreja, uma série de coisas que achamos que temos que fazer para agradar a Deus. Não precisamos fazer nada disso. O que fazemos, ou seja, esse desejo até desse irmão de estar lá no coral, o desejo de colaborarmos com os nossos dízimos e ofertas, sendo fiéis a nós no sentido de praticarmos uma boa prática cristã, e a Deus no sentido de colaborar com a sua obra, o sentido da gente ofertar quando pode, o sentido de evangelizarmos, tudo isso deve ser mais do que uma obrigação. Não, é um privilégio nosso. Fazemos isso pela graça e
misericórdia do Senhor. Havia muito nos tempos antigos, e ainda há até hoje, aquele sentimento de que precisamos fazer algumas coisas para agradar ao Senhor. Esse é um sentimento que está inerente ao homem, mas que não corresponde, vamos dizer, à verdade bíblica. Porque, é claro, assim como a gente quer agradar o pai, a mãe, as pessoas que amamos, queremos agradar também a Deus, mas não no sentido de uma obrigação, como os antigos e alguns até hoje o têm, que para servir ao seu Deus precisam fazer sacrifícios, precisam ou acender velas, ou em alguns rituais, como do passado, até sacrificar não animais apenas, mas até pessoas, né? A Bíblia relata até de um dos reis ali de Israel que sacrificou seus próprios filhos a um deus Moloque, e no sentido de agradá-los, no sentido algumas vezes de apaziguar a ira, não permitir que Deus, o Deus entre aspas, né, o Deus que eles serviam, se irasse contra eles. Os gregos tinham, segundo a história, centenas, alguns até relacionam milhares de deuses. E quando Paulo esteve em Atenas, ali o centro da Grécia, ele diz que encontrou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo até aproveita esta frase e disse: olha, esse Deus que vocês não conhecem, eu quero anunciar, quero revelar a vocês. Mas alguns estudiosos também dizem que eles fizeram esse altar, eles escreveram ao Deus desconhecido, porque eles tinham Deus para a chuva, Deus para o sol, Deus para a fertilidade, Deus para a agricultura. Tinha tantos deuses e alguém pensou, e se a gente esqueceu algum Deus? E esse Deus que nós esquecemos se irar e prejudicar a nossa vida, prejudicar a nossa lavoura. Então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Deus tem prazer em que nós o servamos, em que nós façamos a sua obra, mas não no sentido de simplesmente ter medo dele, aplacar a sua ira, mas acima de tudo no sentido de amá-lo, no sentido de corresponder a esse amor. E essa vontade, cremos até, que de servir ao Senhor, fazer a obra do Senhor, ela é até derivada, né, desse amor que recebemos do Senhor em nossa vida, em nosso coração. Então temos esse desejo. Mas como a gente pode servir ao Senhor? Como é que podemos ser uma bênção? Muitas vezes olhamos para nós e vemos as nossas limitações, vemos as nossas dificuldades, ou às vezes temos até uma perspectiva errada, simplesmente como aquele irmão estava tendo naquele momento. Olha, eu preciso deixar todo o meu emprego para ir cantar no coral. Sim, ele podia cantar no coral, seria uma bênção, mas o emprego dele era já uma bênção e às vezes ele não estava tendo esta perspectiva. Então, como é que nós podemos, no dia a dia, servir e fazer a obra do Senhor? Amós deu, Miqueias, claro, deu essa simples resposta do próprio Deus para a vida do povo da sua época, mas que nós podemos aproveitá-la para orientar a nossa vida no dia de hoje. E esse trecho que nós lemos aqui de Pedro e João é um exemplo de como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Vejamos então. Primeiramente, nós vemos que Miqueias diz assim: pratiques a justiça. No capítulo 3, no qual lemos, diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. A hora nona seria às 3 horas da tarde. Então, era um costume, era um hábito de eles se reunirem
né, um hábito do povo judeu, de algumas vezes ao dia, ter um momento de oração. E eles faziam isso em determinados momentos. Um deles era às 3 horas da tarde. Então Pedro e João subiram ali aquele templo para orar. Quando nós lemos aqui que pratiques a justiça, nós entendemos que no dia a dia devemos vivenciar a justiça, a graça de Deus na nossa vida. Como? Fazendo aquelas coisas simples que nós temos que fazer. Não só tomar o exemplo aqui, mas ter um momento para nossa reflexão, para nossa oração, para nossa comunhão. A gente pode até usar essa expressão para o nosso alinhamento, né, com a mente do Senhor, com a graça, com a vontade do Senhor. No dia a dia temos tantas coisas, tantas preocupações, às vezes alguns dias com algumas aflições, né, algumas preocupações, algumas demasiadas, mas a hora da oração é aquele momento da gente parar, ler um trecho da palavra, refletir, falar com o Senhor, receber a sua graça, a sua orientação. Então, estarmos nesta comunhão com o Senhor, isso é importante, mas não é só isso. Eu pessoalmente creio que no dia a dia, você ali indo para o seu trabalho, no trânsito, você também está praticando a justiça no sentido de fazer aquele trajeto da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, sem xingar ninguém no trânsito. Ao chegar ao seu trabalho, assumir o seu trabalho da maneira mais correta e procurar ali simplesmente cumprir o seu dever da melhor maneira possível. E se tiver oportunidade, então aí você compartilha das bênçãos do Senhor para com a sua vida. Praticar a justiça, em suma, é isso, é você não cometer injustiça, é você não querer sair da linha, podemos usar essa expressão. Praticar a justiça é fazer o que você deve fazer simplesmente. É isso que Deus pede. Faça simplesmente o que você tem que fazer da melhor maneira, né? Como diz a palavra de Deus, sem murmuração, sem reclamação. É claro que todos nós às vezes enfrentamos coisas difíceis, às vezes você vai sair com o carro logo pela manhã e está com o pneu murcho, e às vezes tão murcho que não dá nem para chegar no posto, você precisa ali trocar o pneu, fazer todo aquele esforço, perder aquele tempo, mas graças a Deus o Senhor nos capacita também a fazer isso. Então, reflita nisso. Pedro e João estavam cumprindo a sua rotina. Jesus já havia sido elevado aos céus, eles estavam possivelmente pensando para onde que o Senhor os ia dirigir, como é que ia ser. E enquanto isso não acontecia, eles cumpriam a sua rotina. Nossa vida podemos, de uma determinada maneira, fazer a justiça, simplesmente nós fazermos o nosso dever da melhor maneira possível. E nesse interim, nessa caminhada, o Senhor vai nos dando oportunidade de sermos uma bênção. Encontramos a segunda ponto aqui, que nós podemos dizer que Miqueias nos diz, quando ele diz ames a misericórdia, ames a benignidade, ou seja, olhe, né, para aqueles que estão ao seu derredor, olhe para aqueles que estão necessitados. E diz o texto que Pedro e João iam subindo, ao chegar ao templo, encontraram aquele homem que desde criança era colocado ali para que pudesse receber esmolas. Então diz que vendo Pedro e João, né? E o verso 4 diz assim:
Pedro e João, pondo fixamente os olhos neles, disse: olha para nós. Ou seja, na nossa caminhada devemos olhar para aqueles que estão no nosso derredor com um sentimento, a Bíblia diz assim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual que era esse sentimento? Um sentimento de misericórdia, um sentimento de querer o bem, um sentimento de bondade para aqueles que estão ao nosso derredor. Muitos vão passar por nós e simplesmente um bom dia, uma boa tarde, simplesmente passar. Outros às vezes vão necessitar de um olhar mais cuidadoso da nossa parte para que possamos ser uma bênção para as suas vidas. Não estamos dizendo aqui que devemos querer olhar todas as situações de necessidade que existe no mundo. Não, porque o mundo tem tantas necessidades que você e eu não conseguiríamos supri-las sozinho e poderíamos ficar frustrados, desanimados. Mas se Deus coloca no nosso caminho alguém com uma necessidade, vamos olhar, vamos dar uma atenção a essa necessidade. Há algumas coisas que nós não devemos fazer quando surgem essas necessidades na nossa vida, que às vezes nós temos o hábito de fazer e que precisamos às vezes deixá-lo até de fazê-lo. Primeiramente, quando às vezes vemos uma necessidade, muitos de nós, eu mesmo tinha muito esse hábito de reclamar. Olha, mas aquela pessoa ali que está na rua, puxa vida, esse nosso prefeito, esse nosso governo, esse nosso presidente não olha para essas pessoas, tantas pessoas passando necessidade, fome, e aí a gente vai transferindo, né, aquela responsabilidade, até aquele sentimento de querer ajudar vai se transformando num sentimento de revolta. E Pedro e João não fizeram isso. Eles olharam com um sentimento de compaixão para aquele homem. É interessante que, se nós observarmos o texto, aquele homem diz, ele era coxo desde nascença, e dá a entender que por muito tempo ele já vinha sendo colocado ali à entrada do templo para receber esmolas. E claro que o templo tinha várias portas, mas Jesus entrou várias vezes naquele templo. Talvez Pedro e João pudessem olhar para si e dizer, poxa, por que Jesus não curou esse homem? Nós, irmãos, não devemos ter esse olhar de simplesmente acharmos os culpados ou transferirmos a responsabilidade. Pode ser que sim, pode ser que Jesus podia ter curado, assim como os nossos governos às vezes podiam ser melhores e fazer mais coisas, sim, mas isso nós às vezes devemos atuar em outras frentes, né? Seja como cidadão, seja como uma organização também para alcançar, ou mesmo como igreja, num projeto. Mas o que eu estou colocando às vezes no dia a dia, nos casos específicos, em que às vezes defrontamos com algumas necessidades. Outras vezes nós, como Pedro e João, eles olharam e nós olhamos, mas olha, não tenho prata e nem ouro. E às vezes eu falo, puxa, gostaria de ajudar essa pessoa, mas não tenho dinheiro para poder ajudá-la. E o que acontece? Nós, nesse momento, seja transferindo a responsabilidade, desculpas, ou olhando para as nossas limitações, nós deixamos de ser uma bênção porque acabamos nos limitando por essa escassez ou por essa situação, circunstância que estamos olhando e achando que, por causa disso, nós não podemos ajudar de maneira alguma. Mas temos uma coisa, irmãos, que ninguém pode tirar de nós. Nós podemos até perder, mas ninguém pode tirar de nós.
temos algo que pode ser um canal de bênção para tantas pessoas, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos olhar para as pessoas, não devemos ficar querendo, como eu disse, resolver tudo, mas aquelas pessoas que percebemos que o Senhor, de alguma maneira, permite cruzar a nossa vida, que estão no nosso caminho, podemos olhar com misericórdia e dizer, olha, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, e o que eu posso fazer, às vezes, para abençoar mais esta vida ou aquela pessoa. É claro que há coisas que, às vezes, são tão tristes que nós não queremos nem ver. Eu mesmo, quando, às vezes, a TV ou recebo, às vezes, no WhatsApp, alguma cena, às vezes, muito triste, muito drástica, eu prefiro, às vezes, nem ver, né? Às vezes, um atropelamento, às vezes, cenas de crime, eu não gosto de ver, porque isso realmente não faz bem, às vezes, à nossa mente. Mas eu sempre oro por aquela situação. Digo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, abençoa esta pessoa, ajuda esta pessoa. Quando falamos de olhar, é no sentido das vezes a gente querer conhecer mais um pouco daquela situação para poder até ajudar melhor, seja aquela pessoa, seja aquela obra, aquela circunstância que se coloca na nossa vida. Tem um escritor, se eu não me engano, ele é até russo, e Viktor Vaiskovsky, e ele disse uma frase interessante, que não existe conhecimento sem compaixão. Ou seja, né, se a gente conhece, a gente acaba tendo compaixão. E ele diz que não existe compaixão sem conhecimento também. Ou seja, superficialmente, às vezes podemos ter dó apenas da pessoa. Mas quando a gente conhece a situação, se aprofunda, a gente acaba tendo não só o conhecimento, mas uma compaixão mais sincera, uma compaixão mais direcionada até segundo a vontade do Senhor para aquela situação da vida. Então, nosso desafio, né? Muitas vezes a gente, não, estou com pressa, muitas vezes, olha, não tem dinheiro, muitas vezes, olha, eu não posso fazer nada. Não, pelo menos podemos, no mínimo, às vezes dizer, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia, Deus cuida dessa situação, né? E, em alguns casos, como o Senhor nos dirigir, podemos dizer, Senhor, há algo mais que eu posso fazer nessa situação? Há algo mais que o Senhor quer me usar nessa situação? E Deus pode nos usar, né? Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu estudava aqui em Campinas, mas eu vim de Santo André. Então, todo mês, às vezes vários finais de semana, eu ia para lá. E pegava o ônibus e geralmente eu ficava naquela questão ali, devo falar de Jesus, não devo? E eu sempre então levava um folheto, quando possível, alguma coisa, e eu orava, Senhor, que o Senhor dirija, que o Espírito Santo dirija. Se o Senhor quer que eu fale com essa pessoa, se ela está aberta, que o Senhor dirija todas as coisas. E às vezes entregava um folheto e tal, e a conversa não fluía. Mas outras vezes eu nem entregava nada e a conversa começava e de repente eu já estava falando e testemunhando de Jesus, da graça do Senhor. Ou seja, coloque sua vida, né, nas mãos do Senhor, pratique a justiça, ame a misericórdia, olhe com olhos de misericórdia para aqueles que estão ao seu derredor, né, seja às vezes um familiar, seja um amigo, talvez aquela pessoa que você acha que mas essa é muito chata, né? Essa pessoa é muito chata. Outro dia me mandaram um desses videozinhos em que a criança estava orando e a mãe dela fala, Senhor, abençoa tal criança, e a criança orava, Senhor, abençoa.
E aí chegou numa determinada criança lá, ela falou assim, Senhor, não abençoa não. E a mãe dela, mas por quê? Ah, não, ela é muito chata, mãe. Né? E a mãe dela, não, temos que abençoar, foi ensinando, né? Mas ela não queria abençoar, não. Então, nós temos, né? Todos nós temos na vida pessoas mais difíceis. Às vezes temos pessoas que nos machucaram, que convivem com a gente, mas que nos trouxeram algum mal sobre a nossa vida, algum ato, né? Alguma circunstância que nos prejudicaram. Mas, assim como o Senhor nos amou e nos perdoou, olha para esta pessoa, olhe com olhos da misericórdia e abençoa esta pessoa, né? Você vai ser abençoado e você vai ser uma bênção para esta pessoa. E para a gente encerrar, a última frase aqui de Miqueias, quando ele diz também que nós devemos andar humildemente com o nosso Deus. Simplesmente, nós devemos não querer ser mais do que somos e também não precisamos querer ser menos. Capacitados pela graça, capacitados pela misericórdia do Senhor, capacitados pelo amor de Deus, e podemos fazer a obra do Senhor. O que Miqueias está dizendo, olha, não precisa querer se engrandecer, não precisa querer tomar a glória de Deus. Não, cumpra o seu trabalho, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai trazer os benefícios para a sua vida. Então, reconheça que tudo vem de Deus. Pedro, no verso 12, aqui nós encontramos que logo que houve o milagre, o coxo saiu cantando, pulando, a multidão se chegou a eles, não só ao coxo, mas a Pedro e a João, e já estavam olhando, dá a entender o texto, que, nossa, como é que vocês fizeram isso? Quem são vocês? E Pedro, rapidamente, ele responde, olha, vocês estão olhando como que se nós fizéssemos alguma coisa extraordinária. Não, nós não fizemos, foi poder de Jesus, foi Jesus que levantou esse homem, ou seja, nós somos instrumentos do Senhor. Então, damos glória ao Senhor, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de sermos bênção e glorificarmos ao Senhor. No livro de Atos mesmo, nós encontramos um pouco antes, que Herodes está ali numa grande festividade, ele que era ali o governador de uma parte de Israel naquela época, e ele está ali e o povo começa a saudá-lo, mas não apenas saudá-lo, começa a glorificá-lo, dizendo, olha, esse é o grande Herodes, esse é o Deus, e ele toma isso para si e ele se sente mesmo, né? Não, eu sou a melhor pessoa, eu sou um Deus aqui para esse povo. E diz naquele momento que naquele momento ele morreu, ele caiu ao chão e não só morreu, mas os vermes imediatamente começaram a devorá-lo ali, né? Num sentido mostrando que a gente não é nada demais sem o fôlego da vida e principalmente sem a graça do Senhor Jesus. Então, nesta noite, queremos deixar esta palavra, esse desafio aí para a sua vida, ser você uma bênção. De uma determinada maneira, um desafio que reconheça que você é uma bênção. Use os seus dons, os seus talentos, que às vezes você acha que não tem. Talvez você não tenha o talento de cantar, talvez você não esteja acostumado a falar, a pregar. Não, usa o que você tem nas suas mãos. Não olhe para o que você não tem. Olhe para o que você tem, que é a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, e ela pode usar você de uma determinada maneira em que você e vai transmitir essa bênção aos que estão ao seu redor. No domingo, até na igreja, Pastor Lopes citou uma frase, alguns atribuem esta frase a Santo Agostinho,
outros a São Francisco de Assis, mas é uma frase muito interessante, que ele diz assim: olha, pregue o evangelho em todo tempo. Quando necessário, use as palavras. A sua vida é um instrumento do Senhor. Você com a sua vida está pregando o evangelho. Você com a sua vida está sendo uma bênção. Simplesmente, pratiques a justiça, faça o melhor que você deve fazer, sem lançar acusações aos outros. Olhe para aqueles que estão ao seu derredor, seja o necessitado, ou seja aquele que, às vezes, aos nossos olhos nem é tão necessitado e nós achamos que ele é um arrogante, que ele é um usurpador, que ele é alguém que passou outros para trás e se engrandeceu e ficou rico. Não, às vezes ele está rico de dinheiro, mas está tremendamente pobre e necessitado da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Então olhe para aqueles que estão ao seu redor com misericórdia. Você é uma bênção, os abençoe, Estenda sua mão, faça uma oração silenciosa, se necessário, e os abençoe na sua caminhada. E quando Deus o orientar, olhe mais fixamente e descubra como que podemos ser mais ainda bênção na vida desta ou daquela pessoa. Amém? E, para terminar, damos e devemos dar glória ao Senhor. Agradecer pela oportunidade de sermos um instrumento nas suas mãos. Amém? Oremos então, irmãos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade e obrigado, Senhor, por sermos instrumentos nas tuas mãos. Às vezes olhamos para nós e achamos que não há poder e não há capacidade nenhuma, e realmente, Senhor, muitas vezes não há. Mas, ó Senhor, o Senhor tem nos capacitado pela sua graça, o Senhor tem nos capacitado pelo teu Espírito Santo a sermos bênçãos, Senhor, a sermos abençoados e também sermos bênção para aqueles que estão ao nosso derredor. Sejam os nossos filhos, nossos pais, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos patrões, nossos empregados, sejam os nossos companheiros de viagem até o trabalho, seja nos carros, seja nos ônibus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a cada dia a olharmos para eles com olhos de misericórdia, olhos de bondade e os abençoarmos no nome do Senhor Jesus. E naquilo que o Senhor vai nos dirigindo, nós podemos contribuirmos mais e mais para com as suas vidas. Pai, desde já, Deus, nós não só te agradecemos, mas glorificamos o teu nome, porque todo poder, toda honra, toda glória pertence a ti, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é devido ao seu amor, devido ao seu poder, devido à sua graça para com todos nós. Pai, agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor esteja os orientando, os abençoando, os conduzindo, os ajudando a cada dia, Senhor, a vivenciar, a fazer as obras do Senhor e sermos uma bênção. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Deus os abençoe, irmãos, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Ele é santo! Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz.
família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia.